Governador, seja muito bem-vindo ao SBT Agro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Bom, o estado atravessou uma estiagem, né, que levou a uma quebra aí na safra, especialmente das culturas como arroz. E o governo lançou um programa para ampliar a irrigação aqui. Quanto já foi disponibilizado? Como é que está a procura? Esse crédito já chegou para o produtor rural? As principais quebras que a gente teve, né, foi no milho, a gente teve mais de 40%, mais de 30% na soja, nesta última estiagem. A gente teve também nas estiagens, mas nos últimos 3 anos, pelo menos 2 estiagens muito severas aqui no estado. Fenômeno que atingiu especialmente o norte da Argentina, o Uruguai, né, aliás, no Uruguai, estão fazendo até racionamento para consumo humano, né, por função das dificuldades hídricas. Então, uma realidade que afetou toda essa localidade e que aí, para nós, acaba tendo que ter ações em várias frentes. A gente trabalhou na mitigação dos efeitos para aqueles que perderam, com anistia de dívidas, né, em programas estaduais, especialmente para a agricultura familiar. Nós lançamos novos projetos de reservação de água por parte do Estado, em convênio com os municípios para perfuração de poços, e agora estamos também com um recurso que está sendo disponibilizado. Nós estamos fazendo um chamamento público para que produtores rurais apresentem os seus projetos de irrigação, para que nós vamos pagar um prêmio, de certa forma é isso, né? Nós vamos colocar uma subvenção de R$ 15.000 por projeto, como um prêmio que vai ser pago no final do processo. Seja se ele pegou financiamento, ou seja se ele usou recursos próprios para fazer o investimento na irrigação, o Estado vai pagar 20% do valor desse projeto, até um limite ali de R$ 15.000. Mas a gente vai lançar ainda ali na frente um projeto ainda para programas ainda maiores de irrigação, que podem chegar até R$ 100.000 de subvenção por parte do governo do estado. Então a gente está olhando, fazendo por etapas aqui, toda uma política de proteção às nossas lavouras de futuros ciclos das estiagens. É porque chuva tem, né, governador? É preciso agora armazenar esse volume, e até isso entra na questão das licenças ambientais também aqui no estado, que precisam avançar, né? A gente conseguiu avançar no que diz respeito à nossa competência. A gente tinha uma limitação, se não me engano, até 15 hectares ou até 10 hectares para a reservação de água, que podia ser feito o licenciamento por parte do município. A gente ampliou isso para até 25 hectares, né? Ou seja, barramentos ou açudes até 25 hectares passam a ser licenciados pelos municípios, como uma forma de a gente agilizar esses processos de licenciamento. E a gente está também trabalhando junto ao governo federal para que haja uma regulamentação da possibilidade de reservação de água que acaba impactando eventualmente em áreas de preservação para fins de irrigação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém, portanto dizer, ninguém quer crescer às custas de degradação ambiental. E existe legislação que protege, né, essas áreas de preservação, especialmente de matas nativas, matas ciliares. Quando você vai fazer um programa de irrigação, uma reservação de água, via de regra você acaba impactando, né, em muitas oportunidades, áreas de preservação. Onde tem água tem mais vida, né? Então você tem um sistema mais complexo e, consequentemente, proteção ambiental. E a legislação hoje prevê que pode ser feita essa reservação de água para consumo humano, que pode fazer essa reservação de água para geração de energia, mas não fala em poder ter esse impacto ambiental para a reservação de água para irrigação. Então a gente entende que é importante que haja esses ajustes na regulamentação federal para dar mais segurança para o produtor rural para poder fazer a reservação de água. Tá certo. Bom, governador, aqui a gente recebeu diversos setores do agro, né? E os produtores de arroz pedem a isenção do ICMS porque dizem que perdem a competitividade na comparação com outros estados. Como o senhor recebeu essa demanda? Nós somos o maior produtor, né, do Brasil, então naturalmente outros estados que não produzem ou produzem pouco acabam fazendo incentivos fiscais, até porque eles têm poucas perdas nessa direção, né? Esse é o problema da guerra fiscal no Brasil, em que um estado que não é vocacionado para uma determinada economia acaba lançando mão de benefícios e incentivos, porque para ele não significam nada economicamente, e aquele que tem a vocação, que tem a produção, acaba tendo que fazer também desonerações, e é um jogo de perde para todo mundo. Nós estamos acompanhando, vamos lançar algumas iniciativas para atender o setor dentro do limite das nossas possibilidades e garantir condições aí de competitividade para a nossa produção de arroz aqui do estado. Então a nossa Secretaria da Fazenda está trabalhando, fazendo análise das demandas
certamente não conseguirá ser tudo aquilo que se pleiteia, que se deseja, mas algumas medidas vão ser adotadas com fórmula de a gente poder garantir competitividade para esse setor. Tá certo. A gente também acompanha a crise no leite, né? O ministro Fávaro disse que uma proibição total das importações é difícil nesse momento. Como socorrer o produtor? Pois é, aí no caso do leite, a gente tem uma situação muito especial. Aqui não está se falando sobre ter algum tipo de isenção, benefício fiscal. O ponto objetivo é a concorrência com o leite que vem da Argentina e do Uruguai, e que especialmente na Argentina, nesse ano, o governo argentino aplicou uma política de um subsídio, né, com um recurso que é repassado para o produtor de leite, de acordo com a sua produção, o que é uma subvenção que acaba gerando um desequilíbrio concorrencial e que, por conta do Mercosul, entra no nosso país até 30% mais barato. Então, uma concorrência desleal que não dá para ser tolerada por conta dos acordos do Mercosul. Proibição de entrada e barreiras alfandegárias, tributárias, parecem ser mais difíceis. Então, nós estamos, é uma das pautas que a gente tem junto ao governo federal, a demanda de fazer algum tipo de subvenção, de algum tipo de subsídio, se as questões alfandegárias não podem ser viabilizadas, para proteger a nossa produção de leite. No governo do estado, a gente já tomou algumas medidas, como, por exemplo, na cobrança dos tributos sobre o setor de proteína animal, existia um fator de ajuste de fruição, que é que os benefícios fiscais do Estado, para serem usufruídos pelo setor de proteína animal, precisavam ter um determinado tipo de consumo de itens estaduais, que a gente retirou como forma de poder dar um pouco mais de liberdade para quem produz, sem ter esta pressão, né, nesse momento especificamente de dificuldades que estão passando. Bom, o senhor foi essa semana a Brasília tratar também da recuperação fiscal, né? O que o senhor pode antecipar para a gente sobre esse tema? O regime de recuperação fiscal do Estado se relaciona com a dívida que nós temos com a União. E essa dívida do Rio Grande do Sul é uma das maiores do país, proporcionalmente à população, constituída historicamente ao longo de décadas, né, de endividamento, de desequilíbrio fiscal do Estado. Nós assinamos um acordo com a União, que é a credora desta dívida, dentro do regime de recuperação fiscal. E dentro desse acordo, a gente está estabelecido, né, o credor, União, demanda ao devedor que comprove que está melhorando a sua situação fiscal a partir da produção de superávit, ou seja, de um saldo maior entre a sua receita e a sua despesa, né, para poder mostrar que está conseguindo abrir espaço para pagar essa dívida ali na frente, enquanto no presente o Estado paga valores menores da dívida. E a gente contratou um valor de superávit primário, mas depois a União veio e, pelas leis complementares 192 e 194, tirou parte substancial da nossa arrecadação quando forçou os estados a reduzir ICMS sobre combustível, sobre energia e comunicação. Então, quer dizer, a gente contratou uma coisa e a União deu causa a uma perda de arrecadação. Então, não tem como produzir o superávit esse que a gente contratou. E é isso que a gente está demandando, justamente que se faça um ajuste, uma repactuação em função dessa nova realidade. O ministro Fernando Haddad nos recebeu muito bem, a sensibilidade da equipe do Ministério da Fazenda, e a gente acredita que ao longo das próximas semanas deve ser encaminhado algum tipo de solução. Da maneira como é feito hoje, não é possível cumprir essa meta de superávit, né? Como eu disse, foi contratado antes da União mudar as regras do jogo, né? Então, quer dizer, não fomos nós que demos causa ao não cumprimento, é importante que a União nos ajude também na solução. Tá certo. Agora, falando da reforma tributária, um ponto destacado pelo senhor é a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? De 1,18%, o senhor pede que suba, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional, Raíssa, para fazer o pessoal entender, é o seguinte, olha, hoje os estados concedem os incentivos que a gente estava falando, né? Esses incentivos fiscais são forma de atrair investimentos, enfim, esses incentivos não poderão mais acontecer. Então, os estados demandam que se tenha apoio da União em recursos orçamentários para poder colocar para o desenvolvimento dos estados para investimentos. Bom, então a União está neste momento sinalizando com 45 bilhões de reais por ano que serão colocados do orçamento da União, distribuídos entre os estados para investimentos diversos, estradas, ou educação, o que for mais assim, né, importante para o estado ter alguma condição de competitividade. A questão é qual é que vai ser o critério de distribuição desses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. E aí, estados que têm menores índices de desenvolvimento querem que seja um índice, né, utilizado como critério. E nós que sabemos que estamos, se você pegar determinados indicadores, com condição melhor do que de outros estados, a gente entende que outros estados precisam receber mais. Mas não pode ser uma desproporção, né, porque nós também temos os nossos próprios problemas. Sabe aquela história assim do que
A temperatura, por exemplo, que você afere numa pessoa, no corpo de uma pessoa, se você colocar a cabeça da pessoa no forno e os pés no freezer, na média ela está com uma temperatura boa, né? Então, quer dizer, você tem uma situação no estado que o seu índice de desenvolvimento acusa uma coisa, mas você tem problemas de desenvolvimento no estado. O Rio Grande do Sul tem desigualdades regionais profundas, uma região sul com dificuldades, na fronteira com problemas econômicos. A gente precisa ajudar a desenvolver essas regiões. E temos um orçamento comprometido do outro lado com a dívida com a União. Então, o que eu estou batalhando em Brasília é o seguinte: puxa vida, né? Nós estamos aqui entrando no mês de setembro, que é o mês da Revolução Farroupilha, que a gente celebra aqui no Estado. Uma revolução que o Estado travou no século XIX por conta do tratamento que recebia da União. E o tratamento que a gente recebe hoje é: não temos fundo constitucional como o Nordeste tem, o Norte tem, o Centro-Oeste tem, que é recurso que vai na veia para fazer subsídio a financiamentos para investimentos naquela região. Nós não temos. Nós não temos incentivo automotivo como o Nordeste tem, não temos Zona Franca como Manaus tem, nós não temos aqui royalties como os estados da região Sudeste têm, e ainda temos que pagar uma dívida que consome 12% da nossa receita. Por que esse tratamento ao Rio Grande do Sul? Por que esse olhar pouco generoso com o Estado que se esforça para produzir e ajudar o país a se desenvolver? Nós não temos fundo constitucional, querem uma participação diminuta nossa no Fundo de Desenvolvimento Regional, não temos incentivos específicos, não temos royalties de petróleo e ainda temos que pagar 12% da nossa receita para a União por conta de uma dívida contraída historicamente. Não parece fazer sentido. Então a gente precisa trabalhar esses temas conjugados. A dívida precisa ser resolvida e a gente precisa de apoio em recursos para o desenvolvimento do Estado. Hoje, com esse percentual, seria possível pagar as dívidas e o funcionalismo público? Os 12% da receita, o que nós temos no nosso orçamento é praticamente consumido por pagamento da folha, previdência, déficit previdenciário e a dívida com a União. Sobra 1% para investimento no orçamento do Estado. O nosso governo tem conseguido fazer investimentos mais robustos por conta de um programa de privatizações e de concessões que tem ajudado a injetar receitas no curto prazo. Mas isso tem um período, porque essas receitas são extraordinárias. E a gente quer uma solução sustentada para o tempo. Não estou olhando para o meu governo, estou olhando para o futuro do Estado, que vai precisar ter mais espaço dentro do seu orçamento para poder viabilizar investimentos. Agora, governador, como avançar nesse contexto, né, do bloco sul-sudeste sem reforçar a divisão que já há no nosso país? Eu acho que é o seguinte, não é sobre ser contra ninguém. Eu não advogo que regiões trabalhem contra regiões. Agora, é legítimo que regiões que tenham sinergia, sintonia, né, das suas pautas, das suas agendas, formem coalizão para defender uma pauta comum. O próprio Nordeste faz isso, né? O consórcio Nordeste é uma inspiração. O Nordeste se reuniu, formou um sentimento de uma bancada na Câmara dos Deputados que tem ajudado a garantir vários desses mecanismos, fundo constitucional, incentivos, programas importantes para o seu desenvolvimento. E nós não estamos aqui indo contra nada. Agora nós estamos indo a favor dos interesses da nossa região. A gente precisa ajudar a se desenvolver um Estado que tem uma máquina pública antiga, um custo previdenciário alto, uma dívida acumulada alta e que tem um perfil demográfico que vai, né, envelhecendo e, portanto, a gente precisa ter políticas que ajudem a atrair, reter talentos no nosso Estado, porque não adianta, quer dizer, na fórmula atual, o Estado precisaria empobrecer para poder, então, ser socorrido. Nós estamos trabalhando para não deixar o Estado empobrecer, para que ele possa ser um gerador de riqueza. Tá certo. Bom, governador, antes da gente encerrar, qual a avaliação do senhor, né, desse mandato do presidente Lula até agora? Como o PSDB também pode contribuir para as pautas como arcabouço fiscal, reforma tributária? Olha, eu entendo assim que, do ponto de vista, todos sabem que eu tenho uma visão diferente do ponto de vista de organização da máquina pública, de privatizações, de postura do governo na economia, né? Em relação ao PT e ao presidente Lula, consequentemente. Mas faço o exercício dessa diferença de forma republicana, responsável, não torço contra, não saio atacando para tentar inviabilizar o governo. É um governo legitimamente eleito, democraticamente escolhido, e um ponto preciso saudar aqui, destacar, que é a disposição para o diálogo, né, a não agressão aos entes subnacionais. A gente vivia sob Bolsonaro constantes ataques a grupos da sociedade, à imprensa, aos governadores. Era uma agressão constante a tudo aquilo que se apresentasse diferente dele. Então, no mínimo, agora a gente tem um ambiente um pouco mais de respeito, né, de um pouco mais de serenidade nos ânimos.
Eu digo um pouco mais de serenidade, porque volta e meia acaba voltando ainda, né? Talvez pelo cacuete aí, da própria eleição, né? Do debate eleitoral do presidente, volta e meia volta uma alfinetada em partes opostas, vamos dizer assim, da sociedade, né? Há grupos que se opõem. E eu entendo que o papel de um governante não é atacar, não é dizer que tem que exterminar um grupo ou qualquer parte da sociedade, é tentar unir a sociedade. Eu torço por um só Brasil, eu quero ajudar esse país a ser uma coisa só, respeitando as nossas diferenças. A gente não precisa pensar igual, a gente só precisa pensar no Brasil e no futuro dos brasileiros. E o senhor está à frente de um dos grandes estados produtores. Como o senhor vê a ausência do presidente Lula aqui? A agenda de um presidente é certamente difícil assim de conciliar com todas as demandas que tem na sua agenda. Compreendo que eventualmente não possa estar nessa edição. Eu vou insistir para que ele possa vir numa das próximas edições ao longo do seu mandato. Está representado pelo ministro da Agricultura e a gente tem a expectativa de que a gente possa receber uma visita dele também aqui na nossa Expo Inter, que é o ponto alto do calendário gaúcho. Tá certo. Bom, antes da gente encerrar, uma última pergunta, quais são as perspectivas agora para o PSDB? A gente já vislumbra uma terceira via por aí. A gente acabou de passar um processo eleitoral, a gente está no primeiro ano de um governo, eu me ocupando de cuidar do Rio Grande do Sul, né, um governo eleito no nível federal. O PSDB é um partido de oposição, como eu digo, não é uma oposição para tentar inviabilizar, para tentar criar problemas, é uma oposição que se opõe, que apresenta ideias que são diferentes em relação ao que o governo tem. Nós acabamos de fazer uma carta síntese do pensamento político programático do partido. Talvez a polarização tenha ajudado a, vamos dizer assim, a bagunçar as ideias do próprio partido, tanto quanto bagunçou as relações familiares, bagunçou relações de amizade, nos grupos de WhatsApp, no trabalho, todo mundo andou brigando aí por conta da polarização. O PSDB não é imune a isso, é um partido composto por pessoas, seres humanos, que também acabaram sendo contaminados, impactados por essa polarização. Então a gente se encarregou de, vamos discutir o que a gente representa, vamos discutir o que a gente defende. Tá aqui, fizemos um amplo debate, discussão, tem uma carta síntese do que é o nosso pensamento político, uma nova marca, uma nova forma de se comunicar, que a gente está botando para o partido, e vamos trabalhar para buscar sensibilizar as pessoas e convencer de que não precisa ser Lula ou Bolsonaro, não precisa ser um para evitar o outro, tem caminho alternativo, que pensa a modernização da máquina pública com sensibilidade social e com ambiente democrático, que as pessoas se respeitem e pensem em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Tá certo, governador. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado.